E aconteceu o que a gente tanto rezou para não ver. O Fluminense entregou, como tantos alertavam que ia entregar. O Vasco não conseguiu fazer nem o seu próprio resultado, como eu temia que ele não fosse fazer. E lá vamos nós amargar mais uma segunda divisão. Já estamos virando frequentadores assíduos dessa competição. Agora cada um vai poder escolher o seu jogo em que o Vasco entregou a paçoca. O que não falta é opção. Aquele jogo contra o Curitiba no Maracanã, que a gente perdeu no último minuto. Aquele contra o São Paulo com 10 jogadores em campo, que a gente virou só para ser do empate aos 46 do segundo tempo. Ou contra a Chapecoense, com um pênalti marcado numa bola que bateu na cintura do Rodrigo. Ou você pode escolher um motivo mais amplo. Foi a contratação do Celso Roth. Foi a demora em contratar o Nenê. Foi a aposta exagerada em jogadores muito velhos e completamente desconhecidos. A verdade é que foi a soma de todos esses motivos. A soma de incompetência, azar, má vontade. E agora a gente vai ter um ano inteiro para pagar por esses pecados. Só nos resta torcer para, dessa vez, a gente sair da Série B tendo aprendido alguma coisa. Será? Para discutir isso e muito mais é que a gente faz o Sobre Vasco. Nenhum rebaixamento é igual. Cada um deixa a sua marca. O primeiro vai ser sempre o mais dolorido, porque quebrou na gente aquela convicção de que o Vasco jamais cairia de divisão. Por outro lado, a campanha na Série B em si veio embalada na confiança de uma reestruturação que deixaria o Vasco melhor. O segundo rebaixamento veio marcado pela incredulidade de ver o pesadelo voltar tão pouco tempo depois. E desembocou em uma campanha na Série B catatônica, com um time e uma diretoria apáticos, o que quase resultou numa tragédia pior ainda. Foi por muito pouco mesmo, que a gente não permaneceu na segunda divisão. Agora, o nosso terceiro rebaixamento vem de maneira um pouco diferente. Se das primeiras vezes fomos rebaixados por campanhas homogeneamente ruins, que nos decepcionaram o ano inteiro, esse campeonato de 2015 parece que foi decantado. A campanha ruim ficou separada da boa. Do começo para o meio do campeonato, um time horroroso, de pelada, digno de pena e incapaz de confirmar os resultados mais ridículos. Um time capaz de fazer patéticos 13 pontos em um turno. Ficar a 13 pontos de sair da zona de rebaixamento e fazer com que eu, no meio do campeonato, já jogasse a toalha e vaticinasse o rebaixamento do Vasco. Mas aí veio o segundo turno, a chegada do Jorginho no banco e de Nenê em campo e tudo mudou. O Vasco foi conseguindo resultados improváveis e a chama da esperança, que eu achava que já tinha se apagado, reacendeu. Sim, eram muitos pontos para tirar. Sim, era quase impossível. Mas o time fazia parecer que ia dar. E quase deu. Bateu na trave. No final das contas, 2015 vai ficar marcado como o ano em que fomos rebaixados 2 vezes. Na primeira vez, de forma inequívoca e clara. Foi doloroso aceitar o rebaixamento ainda em agosto, mas não havia o que se lamentar. O clube e o time estavam colhendo o que tinham plantado. Eu já estava resignado. Aí veio essa crueldade do destino. Mesmo com todas as condições adversas, conseguimos um comandante que fez o grupo se recusar a entregar os pontos, que fez o impossível parecer possível. Eu voltei a acreditar. Esse time não podia ser rebaixado. Íamos sim ficar na primeira divisão, mas não deu. E agora eu tenho que ficar aqui, pela segunda vez no ano, me conformando de que vamos mesmo, mais uma vez, para a segunda divisão. E dessa segunda vez, com um gostinho de que poderia ter sido diferente. E a pergunta que fica agora é como vai ser a nossa terceira campanha na Série B. Eu tenho que confessar que as minhas perspectivas não são das melhores, não. Nossos melhores jogadores muito provavelmente vão embora. Acho muito difícil do Nenê, do Luan,
do Martin Silva, por mais que o empresário garanta que fique, ou até o próprio Eurico, eu acho muito difícil deles ficarem. Mais difícil ainda vai ser a diretoria conseguir contratar nomes para repor esses jogadores à altura. Acho também muito difícil dessa diretoria mudar a mentalidade. Quem viu aí a declaração do Eurico Miranda depois do rebaixamento, achando que ele fosse se afastar por doença ou fosse mudar alguma coisa, não. Falou que vai continuar tudo igual. Quer dizer, não vai fazer as reformas estruturais que precisam ser feitas para o Vasco voltar ao seu lugar de direito. E aí, finalmente, eu temo que a torcida, já cansada de tantas porradas nos últimos anos, não vai se tornar mais atuante e cobrar melhoras, como muita gente fica pedindo aí. Meu medo é que a torcida vai acabar virando as costas para o clube e se afastando dos estádios. Qual é o cenário que a gente vai ter então? Um time sem grandes jogadores, dirigido por uma diretoria ultrapassada e jogando em um São Januário quase vazio ao longo do ano. Não tem como sair coisa boa daí. Mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer já nesse final de ano, para em janeiro a gente voltar a projetar como vai ser o ano do Vasco e o que deveria ser feito para fazer o Vasco se reerguer, né? Vamos dar tempo ao tempo, porque eu confesso que o abalo do rebaixamento agora muito recente pode estar fazendo eu muito amargo e pessimista, ou não? E para fechar a tampa desse campeonato desastroso, vamos aos números finais dos gráficos de desempenho sobre o Vasco. Vamos começar nos despedindo do gráfico comparativo com a campanha do Fluminense, que eu não quero nunca mais ver por aqui. Como a gente já disse em outros programas, foram campanhas parecidas e por muito pouco a gente não conseguiu um feito igual dos caras. Olha aí como as curvas são bem parecidas. Faltou um pouquinho, mais um pouquinho de gás, uma vitóriazinha a mais, para a gente conseguir repetir o milagre e ficar na primeira divisão. No gráfico de desempenho ideal, a triste realidade. Nós ficamos todo o campeonato abaixo do rendimento esperado para não ser rebaixado. Olhando assim, na frieza dos números, a gente percebe que foi uma campanha digna de um América de Natal, um Atlético Goianiense, daqueles times que sobem no ano só para fazer vergonha na primeira divisão e voltar de novo para a Série B. Triste, muito triste, ver o Vasco se prestando a esse papel. No gráfico das melhores e piores campanhas, a gente vê também que esse time veio namorando o tempo todo a pior campanha da história do Vasco na história dos pontos corridos. Mas, graças a essa reação que teve no final do campeonato, acabou superando pelo menos a campanha de 2008. Mas não superou a escrita que importava. A de, em todos os anos de rebaixamento, chegar na última rodada precisando de outros resultados para permanecer, mas não conseguir sequer a própria vitória para manter o sonho vivo. Mas vamos seguir em frente porque a vida tem que continuar. O negócio é o seguinte, semana que vem eu vou fazer o Season Finale, o último episódio da temporada do Sobre Vasco. Depois eu vou tirar uma folguinha, porque ninguém é de ferro, e vou aproveitar para planejar as novidades da temporada do ano que vem. Então, se você tem sugestões, se tem um quadro do programa que você gosta ou que você detesta, já vai dizendo aí nos comentários. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu quero dizer é que semana que vem nós vamos fechar o ano com o primeiro Prêmio Sobre Vasco Awards. Uma premiação tão importante que tem até prêmio e awards no nome. E como vai funcionar? A gente vai premiar tudo que se destacou no ano vascaíno. Por causa do pouco tempo, não vai dar para ser uma eleição completamente aberta, mas aceito suas considerações antes de bater o martelo nos vencedores. E quais vão ser as categorias? Melhor jogador revelado pelo Vasco. Vamos começar sendo corporativistas e premiar quem for cria da base. Nem precisa ser jogador que acabou de subir não, mas precisa ser cria do Vasco. Depois vamos eleger o jogador revelação do ano. Novamente, não precisa ser um jogador necessariamente novo, nem precisa ser uma revelação pro futebol necessariamente, mas tem que ser um jogador que o torcedor vascaíno médio não conhecia
e que surpreendeu esse ano. Depois vamos premiar o jogador que mais evoluiu. Não é necessariamente o melhor jogador do elenco, mas o que mais melhorou na temporada. E finalmente vamos eleger o melhor jogador do Vasco no ano. E aí não tem maiores explicações. É o jogador que foi mais importante pra gente em 2015. Fora isso, vamos eleger também o melhor jogo do ano. Aquela partida que fez o torcedor encher os olhos e realmente acreditar em dias melhores. Mas não vamos só registrar os momentos bons, não. Vamos também celebrar os momentos ruins, que foi o que não faltou esse ano. Vamos eleger o pior jogador de 2015. A maior decepção, que pode ser uma personalidade, um fato, um acontecimento. E a pior partida de 2015. Então anotem aí. Revelação da base. Revelação. Jogador que mais evoluiu. Melhor jogador. Melhor jogo. Pior jogador. Maior decepção e pior partida. Mandem aí nos comentários as suas sugestões. Vale até sugerir categoria nova que, conforme for, a gente adiciona. Mas corre, que como não tem mais jogo, eu já vou começar a montar o próximo programa nos próximos dias. Agora, vocês sabem qual vai ser a joia da coroa do Prêmio Sobre Vasco Awards, né? A eleição popular do melhor gol do Vasco do ano. Então, bora votar, pessoal! A eleição não vai ter o melhor gol de dezembro porque o Vasco não marcou gol nesse mês. O melhor gol de novembro vai ser o que vocês elegeram semana passada. Sabe qual foi? Ficou uma briga ferrenha entre o gol que o Nenê fez no Palmeiras e o que ele fez no Joinville. Mas no final ganhou a categoria e o oportunismo desse rebote no jogo contra o Joinville. Melhor gol de novembro. Vamos passar então todos os melhores gols do mês aí, começando em fevereiro. Antes, algumas curiosidades. Sabe quem teve mais gol bonito eleito? Rodrigo, Gilberto e Rafael Silva, cada um com 2 gols. E 4 dos melhores gols do ano foram feitos em cima do Flamengo. Os caras sofreram na nossa mão mesmo. Então é isso, pessoal. Deixa eu mandar um salve aqui pro Leonardo Melo e o pessoal do CNR Clã. E vou começar a me preparar para a premiação e pro season final da semana que vem. Então assistam aí os melhores gols de cada mês e votem. Votem que terça-feira que vem, às 11h30 da manhã, a gente revela o melhor gol do Vasco em 2015. E vai ter também Prêmio Sobre Vasco Awards, então vamos ficar ligado. Até lá, saudações vascaínas. O passe saiu para Rafael Silva, ele tentou se livrar do zagueiro. Olha o Gilberto, voltou, tá Roberto, girou, bateu! Para bater a cobrança. Essas cestas, atrás do gol do Paulo Vitor. Momento importantíssimo do Carioca de 2015. Autorizado, Gilberto! Cruzamento, olha o gol! Bateu a jogada da direita contra o meio. Chamado Andrezinho, um pouco atrás do meio, devolveu o Andrezinho. Levanta na ponta esquerda, para o segundo da Roberto. Vou trabalhar a jogada pelo meio, trabalhou bem com o Andrei. O Riasco está pedindo, ele clareou pro pé direito. Gol!
jogador do Flamengo se afastar um pouquinho, o Paulinho. E aí o Nenê, veja o levantamento, que bola perigosa! Expectativa aí pra torcida do Vasco. Rodrigo e Nenê posicionados. Parece que nem o Rodrigo mesmo, hein? Bateu na bola, o Rodrigo passou na barreira. Cobrança do escanteio, conseguiu o Rodrigo! Do Vasco! Rodrigo! O Nenê tocando, a bola ficou no Madison. Madison vira o jogo lá na esquerda. Quem chega é o Rafael Vaz, ele é canhoto, fez o levantamento. Jogou para fazer o corte, o Rafael Donato, Nenê!